Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra, nós vamos caminhando. Hoje já é sexta-feira, gente, semana passa rápido demais, né? A gente começa segunda e já estamos falando novamente de final de semana. Mas vamos seguindo, né? Graças a Deus, semana 37 tá indo, tá caminhando. Hoje nós estamos quase no finalzinho já do livro de Ezequiel, caminhando para os últimos capítulos aí já. Hoje nós vamos ler Ezequiel 35, 36 e 37, tá bom? Então, Ezequiel 35 diz assim: Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra o monte Seir, profetize contra ele e diga: Assim diz o soberano Senhor. Estou contra você, monte Seir, e estenderei o meu braço contra você, e farei de você um deserto arrasado. Transformarei as suas cidades em ruínas, e você ficará arrasado. Então você saberá que eu sou o Senhor. Visto que você manteve uma velha... Só um minuto, gente. Visto que você manteve uma velha hostilidade e entregou os israelitas à espada na hora da desgraça, na hora em que o castigo deles chegou, por isso juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que entregarei você ao espírito sanguinário, e este o perseguirá. Uma vez que você não detestou o espírito sanguinário, este o perseguirá. Farei do monte Seir um deserto arrasado, e dele eliminarei todos os que por ali vêm e vão. Encherei seus montes de mortos, os mortos à espada cairão em suas colinas, em seus vales e em todas as suas ravinas. Arrasarei você para sempre, suas cidades ficarão inabitáveis. Então você saberá que eu sou o Senhor. Uma vez que você disse: Estas duas nações e povos serão nossos, e nos apossaremos deles, estando eu, o Senhor, ali, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que tratarei você de acordo com a ira e os ciúmes que você mostrou em seu ódio para com eles, e me farei conhecido entre eles quando eu julgar você. Então você saberá que eu, o Senhor, ouvi todas as coisas desprezíveis que você disse contra os montes de Israel. Você disse: eles foram arrasados e nos foram entregues para que os devoremos. Você encheu-se de orgulho contra mim e falou contra mim sem se conter, e eu ouvi. Pois assim diz o soberano Senhor: enquanto a terra toda se regozija, eu o arrasarei. Como você se regozijou quando a herança da nação de Israel foi arrasada, é assim que eu o tratarei. Você ficará arrasado, ó monte Seir, você e todo o Edom, então saberão que eu sou o Senhor. Lembra da lei da semeadura? Aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Isso é uma lei imutável, não muda, tá? Deus não muda na sua forma de agir. Aquilo que nós desejamos para nós, aliás, aquilo que desejamos para o nosso próximo é aquilo que vai vir sobre a nossa vida. Porque, na verdade, tem a ver com a mesma medida, né? Com que nós medirmos, nós seremos medidos. O Senhor sempre vai nos retribuir de acordo com o nosso coração, com as nossas atitudes, com aquilo que a gente faz com as nossas mãos, né? Então, Edom foi muito cruel, né? Com o povo de Israel, se regozijando quando eles foram destruídos, sempre desejaram, né, no seu coração a destruição de Israel. Então, o Senhor diz que eles serão castigados na mesma altura. Capítulo 36. 36 diz assim: Filho do homem, profetize para os montes de Israel e diga: ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor. O inimigo disse a respeito de vocês: as antigas elevações se tornaram nossas. Por isso profetize e diga: assim diz o soberano Senhor. Eles devastaram e perseguiram vocês por todos os lados, de maneira que vocês se tornaram propriedades das demais nações e objeto de conversa maliciosa e de calúnia de todos. Por isso, ó montes de Israel, ouçam a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor aos montes, às colinas, às ravinas, aos vales, às ruínas arrasadas
e as cidades abandonadas que foram saqueadas e ridicularizadas pelas demais nações ao seu redor. Assim diz o soberano Senhor. Em meu zelo ardente falei contra o restante das nações e contra todo o Edom, pois com prazer e com maldade no coração eles fizeram de minha terra sua propriedade para saquear suas pastagens. Por isso profetize acerca da terra de Israel e diga aos montes, às colinas, às ravinas e aos vales. Assim diz o soberano Senhor. Falo com ciúmes em minha ira, porque vocês sofreram a zombaria das nações. Por isso, assim diz o soberano Senhor. Juro de mão erguida que as nações ao redor também sofrerão zombaria. Mas vocês, ó montes de Israel, produzirão galhos e frutos para Israel, meu povo, pois ele virá logo para casa. Estou preocupado com vocês e olharei para vocês favoravelmente. Vocês serão arados e semeados, e os multiplicarei, sim, toda a nação de Israel. As cidades serão habitadas e as ruínas reconstruídas. Multiplicarei os homens e os animais, e eles serão prolíferos e se tornarão numerosos. Tornarei a povoá-los como no passado, e farei vocês prosperarem mais do que antes. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Farei Israel, meu povo, andar sobre vocês. Vocês lhe pertencerão, serão a herança de Israel. Vocês nunca mais os privarão dos seus filhos. Assim diz o soberano Senhor. Como de fato dizem a você, você devora homens e priva a sua nação de filhos. Você não mais devorará nem tornará sua nação sem filhos. Palavra do soberano Senhor. Eu não permitirei mais que você ouça o sarcasmo das nações, e você não sofrerá mais a zombaria dos povos, nem fará mais a sua nação cair. Palavra do soberano Senhor. De novo, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, quando os israelitas moravam em sua própria terra, eles a contaminaram com sua conduta e com suas ações. Sua conduta era à minha vista como a impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão derramarei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com seus ídolos. Eu os dispersarei entre as nações, e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com as condutas e as ações deles. E por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: esse é o povo do Senhor, mas assim mesmo teve que sair da terra que o Senhor lhes deu. Tive consideração pelo meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinham ido. Por isso diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano Senhor. Quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas, pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei a água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa de sua conduta, ó nação de Israel. Assim diz o soberano Senhor: no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados,
Restabelecerei as suas cidades e as suas ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. Estes dirão: esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Assim diz o soberano Senhor: uma vez mais cederei à súplica da nação de Israel e farei isto por ela. Tornarei o seu povo tão numeroso como as ovelhas e como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. Desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos de gente. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Gente, capítulo 36 é um alento para o coração de Israel, é um alento para o nosso coração, é um alento para todo aquele que ama o Senhor e que sabe que Ele é justo, que Ele é compassivo, que Ele é misericordioso. A misericórdia de Deus tem nos alcançado todos os dias. Deus está fazendo promessas poderosas para Israel, mesmo diante da sua desobediência, mesmo diante da sua arrogância, mesmo diante da sua maneira ruim de viver. Deus diz: eu os purificarei, eu os santificarei. O Senhor traz esse espírito novo sobre nós, trazendo essa justificação, né, pela fé. Isso é maravilhoso. Gente, que capítulo. Eu amo, né, ler um texto como esse e saber que a graça de Deus, ela tem alcançado Israel, ela tem alcançado as nossas vidas também, e nós então estaremos com Ele, né, eternamente. Capítulo 37. Peraí, gente. Capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, escreva num pedaço de madeira, pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois, escreva noutro pedaço de madeira,
vara de Efraim, pertencente a José, e a toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-os numa única vara, para que se tornem uma só em sua mão. Quando seus compatriotas perguntarem: você não vai nos dizer o que significa isso? Diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José, e as demais tribos de israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Segure diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: tirarei os israelitas das nações para onde foram, vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer aos meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles e os seus filhos e os filhos de seus filhos viverão ali para sempre, e o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Ah, Jesus, como é bom ler um texto como esse. Restauração, ressuscitação. Deus vai ressuscitar a nação de Israel para estar com ele na eternidade. Na volta de Jesus, nós teremos um grande exército se levantando dos túmulos. O Senhor vai ressuscitar os mortos para estar com ele, transformar os seus corpos, dando vida, dando espírito de vida. Nós estaremos com Jesus eternamente, reinando com ele. Eu porei o meu santuário no meio deles. A nova Jerusalém estará na terra junto com os homens, A palavra vai falar em Apocalipse. Então, a gente tem aí uma promessa poderosa do Senhor para isso, em nome de Jesus. Nós vamos ver isso com os nossos olhos, em nome de Jesus. Nós estaremos vendo isso para a glória do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe, que essa sexta-feira seja cheia da presença de Deus. Esse texto que a gente leu traz tanta vida para o nosso interior, traz tanta alegria, ver que o Senhor tem promessas tão poderosas para Israel e para todos nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Amanhã a gente continua aqui, sábado e domingo nós estaremos aqui dentro do livro de Ezequiel ainda, para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe.